Bom dia, amada igreja. Nós vamos fazer uma exposição panorâmica, por assim dizer, da carta aos Hebreus, para a gente fechar então definitivamente o nosso estudo dessa carta. Nós vamos pegar as principais lições. Vejam, eu não vou poder falar todas as lições importantes, né? Que na verdade todas elas são, mas eu peguei as principais para a gente guardar no nosso coração, sobre dessa carta importantíssima, né, dessa carta maravilhosa de Hebreus, né? Então que Deus possa estar nos conduzindo nessa manhã, para que a gente grave essas verdades, né, em nossos corações e possamos aplicá-las em nossas vidas. Então, vamos lá, as principais lições extraídas dessa epístola. Como introdução, a gente precisa relembrar, como eu já disse desde o início, a carta aos Hebreus é também conhecida no meio teológico como o quinto evangelho. O que significa ser o quinto evangelho? O motivo desse nome, quinto evangelho, é porque nos evangelhos, nos outros 4 evangelhos, os 3 sinóticos e João, nós vemos o que Cristo fez, o que ficou no passado, até o tempo da vinda e da obra de Cristo aqui nesse mundo. Então, os evangelhos relatam a obra que Cristo fez, o que Cristo fez no seu tempo. Na carta aos... Opa, apertei demais, desculpa, voltando aqui. Esse botãozinho aqui. Na carta aos Hebreus, nós vamos ver o que Cristo continua fazendo, até hoje, incrível. Cristo continua a sua obra, intercedendo por nós. Nós vamos ver que a palavra principal, ou pelo menos a ideia principal do autor de Hebreus, é que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nenhuma outra carta fala sobre Cristo, fala como mediador e tal, mas não como um sumo sacerdote propriamente dito. Hebreus fala sobre isso, né? Então ele é o que nós vamos ver. Cristo continua fazendo como sumo sacerdote, é o ministério de Cristo após a sua ascensão. Hebreus fala sobre isso, né? Cristo é o nosso sumo sacerdote mediador em ação até os dias atuais, e será até o fim dos tempos. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É isso que Hebreus está nos ensinando, tá? O autor mostra claramente o grande princípio que Jesus é Deus. Esse é o ponto principal. Deus se encarnou, veio até nós na pessoa do Filho. Então essa é a ideia principal que nós vemos já logo no começo da carta. O autor não teve nenhuma preocupação por se apresentar para os seus leitores, mostrar o seu currículo, mostrar quem ele era, ou o desejo que ele tinha. Não, ele já começa falando do Filho, Cristo. Capítulo 1, comecinho, do primeiro ao 4º versículo, principalmente. É lógico que ele fala toda a carta sobre Jesus. O assunto do autor é Jesus Cristo, né? Então, ele mostra que Jesus é Deus. Abram comigo Hebreus 1, de 1 a 4, nós vamos ver essa principal alavanca para toda a carta, que está contida aí no capítulo 1, de 1 a 4. O autor diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, né? Ele está falando do Filho, ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de quem? Do ser de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é o sustentador, mantenedor de todo o universo, né? Depois de ter feito a purificação dos pecados, aqui ele se apresenta então como o sumo sacerdote, aquele que intermedia, né? É essa palavra? Intermedia, né? Intermedeia, desculpa.
Ele faz essa intermediação, vamos trocar em miúdos, né? Entre o homem pecador e Deus. Só há um mediador. O sumo sacerdote é Jesus. Tudo que aconteceu no passado, vamos ver depois, tudo que aconteceu no passado apontava para Jesus, que é a realidade da sombra das coisas do Velho Testamento. Então, versículo 3, né? Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que significa que Cristo também Ele é Rei. Ele é Rei. Majestade fala de alguém que tem o domínio de todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é Rei, né? De todas as coisas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, Cristo fala, é a expressão de Deus. Cristo purifica pecados. Ele age como o sumo sacerdote, ele é aquele que resolve o problema do pecado do pecador para com Deus, e ele também é o que rege o universo, ele é a majestade suprema, ele é Rei. Então, nós vemos então que Jesus, na sua essência, ele é Deus. Em sua missão, ele é profeta, sacerdote e Rei. De versículos de 1 a 4 mostra aqui a missão de Jesus. A missão, né? Ele tem como ofícios, os seus ofícios: profeta, sacerdote e rei. É o que a carta vai falar sobre isso, né? Mais sobre sacerdote, sumo sacerdote, né, do que qualquer outra coisa. Por que a carta fala mais sobre o sumo sacerdote? Porque o autor entende que nós, como pecadores, a pior coisa que nós carregamos em nossa consciência é termos uma má consciência para com Deus. E quem resolve a nossa má consciência para com Deus? Primeiro, por que nós temos uma má consciência para com Deus? Por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa do pecado. Quem resolve esse problema? Alguém que nos leva de volta para Deus, como o sacerdote, que faz essa religação entre o homem e Deus, faz essa intermediação, essa ponte, né? Então o autor de Hebreus entende que ele precisa mostrar para os hebreus, para os irmãos hebreus, que Jesus Cristo resolve esse problema. Não é mais necessidade de mantermos uma má consciência ou termos guerra com Deus. Agora eu posso ter paz com Deus, uma consciência tranquila para com Deus, porque Cristo pagou pelos meus pecados. Cristo resolveu o meu problema com Deus. Só Jesus resolve o meu problema para com Deus, né? Muito bem. O propósito da carta. Essa carta, ela é vista pelo próprio autor, o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é. Ele mesmo diz no capítulo 13, versículo 22, que essa carta é uma palavra de exortação. Exortação dirigida às igrejas de judeus convertidos ao cristianismo, que estavam sendo perseguidos por sua fé e devoção em Jesus Cristo. Vejam, eles entenderam o evangelho. Eles eram judeus, eles praticavam o judaísmo, mas eles entenderam que Jesus é a consumação do judaísmo, é a sequência da revelação maior de Deus em Jesus, e eles creram em Jesus. Foram batizados, se converteram a Cristo, mas por causa dessa conversão, eles passaram a ser perseguidos pelos seus próprios patrícios judeus e também pelo sistema daquela época, sistema político romano, não é? Então eles passaram a ser perseguidos. Então, o método que o autor usa para resolver esse problema, por estarem sendo perseguidos, eles estavam prontos a desanimar da fé, abandonar a igreja e deixar Jesus, voltar para o judaísmo, abandonar Jesus e a igreja. Eles estavam prestes a isso. Qual é o método que o autor usa para tentar resolver esse problema, para que eles não apostatem, não abandonem a sua fé em Jesus? O método empregado pelo autor é fazer comparações. Deus lhe deu uma sabedoria peculiar. Por isso essa carta ela é
peculiar, ela tem um conteúdo preciosíssimo para nós. Ele faz comparações entre todos os principais elementos da religião do Antigo Testamento. Vejam bem, os judeus entendiam que a religião judaica era legítima, e era mesmo. Era a primeira revelação de Deus, mas era uma revelação incompleta, que estava para se concretizar no Messias que viria. Então, o autor faz essas comparações. O Antigo Testamento era a religião oficial e real, não é? do povo de Deus, mas ele faz essa comparação com a realidade do Messias já presente. Ele usa o Velho Testamento para mostrar que Jesus cumpriu tudo aquilo que o Velho Testamento não poderia cumprir com perfeição. É isso que ele faz ao longo de toda a carta. Ele mostra a realidade do Messias já presente, que é Jesus Cristo. Então essa é a missão do autor. Ele usa esse método de comparação, Velho e Novo, Velho e Novo, Velho e Novo Testamentos, sempre mostrando a vantagem de Cristo, e consequentemente, abandonar a Cristo é perder tudo, é jogar tudo fora, não é? Com isso, qual era o alvo do autor? O alvo do autor é que ele espera convencer seus leitores que abandonar a Cristo e sua igreja, seja para mudar para qualquer outro sistema religioso, é apostatar da verdadeira fé. O que é apostatar? É abandonar ou deixar definitivamente o único, preste atenção, é deixar definitivamente não um dos meios de salvação, mas o único, Jesus é o único que realmente salva. E se eles deixassem a Jesus, que realmente salva, perderiam qualquer esperança da vida eterna. O autor foi claro, ele não deixou rodeios, ele não, olha, você pode pensar melhor, não é? Quem sabe você acha uma outra alternativa. Não existe alternativa, ou é Cristo ou nada, ou você crê em Jesus ou você está morto, você está perdido. Sem Cristo não há nenhuma possibilidade de salvação, nenhuma, presta atenção, nem Buda, nem Maomé, nem, quem mais aí, gente, sugere aí? Nem o judaísmo, né? Aí você pode pôr qualquer Deus aí que entre, ou qualquer sistema religioso, nenhum salva, só Jesus Cristo. Esse é o alvo do autor. Vejam, é claro, é uma carta robusta, mas aponta para um único alvo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. A mensagem central de Hebreus, como nós vimos aí no capítulo 1, versículos de 1 a 4, você percebe que Cristo é a maior, a mais perfeita e a final revelação de Deus ao mundo. Deus vai trazer nova revelação para o mundo? Não. Cristo trouxe tudo o que o mundo precisava. Perceberam no versículo 1? Tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas. Versículo 2: nestes últimos dias nos falou. Ponto final. Acabou. Ele não falará mais. Ele falou pelo Filho. Acabou. Igrejas que pregam revelações novas, saia fora. Tudo que nós precisamos está na vida e obra de Jesus Cristo contido nas Escrituras. Ponto final. Aqui está toda a revelação suficiente para nós sermos salvos. Qualquer acréscimo ou qualquer retirada dessas palavras, que seja maldito quem fizer isso. Como diz a própria palavra lá em Apocalipse. Nenhuma palavra seja tirada desse livro e nem acrescentada. Nada. É suficiente. Vamos lá, Cristo então, ele falou aqui no primeiro capítulo de 1 a 4, Cristo é maior que os profetas. O que significa profeta? Profeta é a boca de Deus. Cristo expressou, revelou, falou sobre o Pai, sobre Deus.
ele expressou não só por fala, não só por ensinamentos, não só por mandamentos, não só pelos sermões que ele pregou, mas pela própria vida. Ele trouxe a expressão da realidade de Deus para o mundo, tanto fisicamente, quanto através dos seus milagres, como sobrenaturalmente, e através dos seus ensinos. Cristo é a última fala de Deus. Deus não vai mais falar por ninguém. Não vai levantar, eu tive uma revelação aqui, o anjo me falou. Vai para lá com você com o seu anjo, eu não quero saber. Some daqui, eu quero a palavra. Está na palavra? Se tiver na palavra, beleza. Se não, desculpa, eu não quero nem te ouvir. Então, ele é a boca de Deus. Jesus é o maior dos profetas. Cristo é maior que os anjos, os conservos. Vocês viram aí no versículo 14 desse mesmo capítulo? Deixa eu ver se é 14. Isso, versículo 14 diz que os anjos são somente espíritos ministradores. Sabe o que diz lá no capítulo 19 de Apocalipse, lá no capítulo 22 de Apocalipse? Por 2 vezes, eu não vou abrir, mas eu vou passar de avião. Diz que João, quando estava diante do anjo, das grandes revelações que o anjo falou para ele, ele se prostrou aos pés do anjo. O que o anjo fez por 2 vezes? O anjo falou a mesma coisa. Não, João, levante-se. Eu sou apenas teu conservo. Adora a Deus. O anjo falou isso. Não se prostre diante de mim, não. Levanta. Eu não mereço a tua adoração. Eu não sou Deus. Eu sou somente um conservo teu, um empregado teu, um diácono teu. Só isso. Tá? Então Cristo é maior que os anjos, porque ele é rei, ele não é um servo, ele é o dono da casa. Cristo é maior que Moisés. Por quê? Porque Cristo é o grande pastor, é o dono da casa. Mais uma vez, ele fala ao longo da carta sobre Moisés e mostra que Cristo é maior que Moisés, para comprovar para os judeus que o grande mestre, o grande profeta, o grande pastor, Moisés, está abaixo de Cristo. Ele é uma expressão muito ofuscada de Cristo, imperfeita de Cristo, como profeta, pastor, pastor, profeta do povo. Tá? Então Cristo é maior que Moisés. Depois ele vai falar que Cristo é maior que o sacerdócio levítico, que nenhum sacerdote é eterno. Eles morrem, quando morrem eles têm que ser substituídos, e uma vez substituídos, às vezes lá na frente, lógico, morre de novo, e aí vai substituindo. Ninguém é eterno e ninguém é perfeito. O sumo sacerdote às vezes pecava, não poderia cumprir aquela missão de estar intermediando o homem pecador com Deus, porque ele mesmo também estava cheio de problemas, pecados e defeitos, como homens, os sacerdotes levíticos, né? Levíticos mesmo, né? Eles eram imperfeitos. Então Cristo é maior, porque ele é perfeito e eterno. Ele ainda é sacerdote, sumo sacerdote lá nos céus. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado e vive intercedendo por nós o tempo todo. Você não percebe, mas agora ele está intercedendo por você e por mim diante do Pai. Aonde ele está? Qual é o tabernáculo dele? Por que ele é maior que os sumos sacerdotes comuns? Porque os sumos sacerdotes serviam num tabernáculo que já não existe mais. Acabou com o tempo, era de madeira, o tempo consumiu. Jesus Cristo está num tabernáculo maior, porque ele está nos céus. E esse tabernáculo lá nos céus não tem fim. Ele está intercedendo por nós o tempo todo. Olha a grandeza de Cristo. Cristo é maior do que os sacrifícios da antiga aliança, porque lembram-se, matava um boizinho, eu pequei, pega um boizinho, vou lá, o sacerdote mata o boizinho, oferece por mim, para que eu pudesse ser perdoado. Fui perdoado pelo boizinho, acabei de sair de lá, saio com o meu carro na rua, alguém me fecha, eu xingo o cara, peco de novo. Vai mais um boizinho, vou lá na minha fazenda, pego outro boizinho, vou lá, sacrifica, acabo de sacrificar a segunda vez, volto para casa, chego em casa, o almoço não está pronto, eu brigo com a esposa, pequei de novo. Senhor, vou lá na fazenda, pego outro boizinho, levo lá no sacrifício, e sacrifico mais um boi. Você pensa a vida, não era fácil a vida do judeu, não é mesmo? Não era fácil. Jesus, o sacrifício perfeito e eterno, ele... Uma vez que você se arrepende, ele está ali, pronto, intercedendo por você. Ele é o sacrifício perfeito, que a antiga aliança não tinha esse sacrifício.
né? Então ele é o próprio sacrifício eterno, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, de uma vez por todas. Cristo é maior que Abel, Enoque, Noé. Cristo é maior que Abraão, Isaac, Jacó, todos os patriarcas. Se nós olharmos para os homens de fé, esses são os maiores na lista, né, principal dos homens de fé lá de Gênesis. Você começa a olhar para todos eles a gente fala assim: como esses homens eram homens de fé? Suas esposas eram mulheres de fé. Depois vem outra lista no capítulo 11, e aí a gente fala assim: Cristo é maior que todos eles. Cristo, no capítulo 7, é mostrado que é maior que Abraão. Por quê? Abraão ofereceu sacrifício para um sacerdote chamado Melquisedeque. Melquisedeque, rei de justiça. Esse sumo sacerdote da época não tinha começo nem fim de dias. Ele aparece do nada e vai embora do nada. Semelhante a Cristo, que Cristo não tem início de dias e nem fim de dias. Ele é eterno. E Abraão pagou o dízimo para ele, para Melquisedeque, mostrando que Abraão era menor, inferior. Ele olhava para Melquisedeque, que era a expressão de Cristo no Velho Testamento. Ele olhava para Melquisedeque e dizia assim: o Senhor, Melquisedeque, eu ofereço a ti meus dízimos e ofertas, porque eu creio que você é o homem de Deus, é o intermediário entre eu e Deus. Ele se coloca abaixo de Melquisedeque. Então todos os patriarcas também eram inferiores a Cristo. Cristo era senhor de todos eles. Senhor de todos eles, né? Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Essa é a mensagem principal, como eu falei para você desde o início. Porque Cristo é a importância de nós entendermos que Ele é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Primeiro, porque Ele cumpriu, quando Ele, na cruz, no momento do seu sofrimento, antes de render o seu espírito, qual foi a expressão de Jesus? Tetelestai. O que significa tetelestai? Está consumado. Quando ele gritou, está consumado, ele estava dizendo, está pago. Para todos os crentes, eu paguei o preço pelos seus pecados. Não há mais dívida entre os meus eleitos e o Senhor meu Pai. Eu paguei. Está pago, carimbado, PG, pagou. Não há mais escrito de dívida contra nós, por causa do sangue de Jesus Cristo, por causa da sua morte, né? Então, Ele é esse mediador. E você quer coisa mais importante do que isso? Você pode ser rico, você pode ter uma saúde inabalável, você pode ter uma família maravilhosa, você pode ter todas as condições boas nesse mundo, mas se você tiver dívida com Deus, você não tem alegria. É impossível um ser humano ter uma boa consciência se ele tem dívida com Deus, se ele vive ainda no pecado, se ele ainda não ajeitou sua situação com Deus. E ele não consegue mesmo ajeitar sua situação com Deus. Somente Cristo faz isso. Ele precisa apenas crer em Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor fez por mim. Eu sei que só Tu, Jesus Cristo, és o meu único Salvador, o meu mediador, que pode me aproximar novamente do Pai, só através do Senhor. Eu não posso fazer nenhuma obra, por mais maravilhosa que pareça. Para Deus sempre vai ser trapo de imundícia. A minha justiça, por mais que eu faça doações, eu vou ajudar meu irmão carente, eu vou no hospital visitar as criancinhas doentes, eu vou dar comida para o pobre, eu vou vender, até mesmo diz lá em 1 Coríntios 13, se eu der meu corpo para ser queimado, não vale nada, não vale nada, se não tiver amor. Se eu não for tomado pelo amor de Cristo, se eu não for de Cristo, nenhuma obra vale coisa nenhuma. Então,
E entendendo isso, é o que mais os hebreus precisavam na época. É entender que Jesus Cristo resolveu o problema deles. Vocês estão no mundo hostil e o sofrimento é real. Porém, com Deus, vocês têm paz. Por meio de quem? Jesus. Meio de Jesus Cristo. Ainda que vocês sofram terrivelmente aqui nesse mundo, vocês têm paz com Deus. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Essa é a ideia do autor de Hebreus. Mostrar para o povo sofredor que, apesar do sofrimento, eles têm uma casa lá nos céus preparada para eles. Eles têm um mediador que intercede por eles o tempo todo, e eles têm um pai que cuida deles até o fim, que é o pai de Jesus. O mesmo pai de Jesus é o meu pai, é o seu pai, é o pai dos crentes, é o pai dos hebreus, judeus convertidos ao cristianismo. E por isso eles podiam ter esperança futura. Eles não precisavam se desesperar. Mas uma coisa eles tinham que fazer: não abandonar a Cristo. Essa é a mensagem. Não, já que você sabe que só Cristo salva, não abandone esse Cristo. Não abandone Cristo e a igreja. Não abandone. Não há nenhum, olha só, a ideia do autor é essa daqui: não há nenhum outro sistema religioso que restaure a comunhão do pecador com Deus, a não ser em Cristo. Estar em Cristo, que é a ideia principal do autor, é tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos. Vejam, você pode ter uma saúde capenga, você pode ter uma situação financeira difícil e muitas outras dificuldades nesse mundo. Mas quando você tem paz com Deus por meio de Cristo, você tem uma consciência tranquila. Você põe a cabeça no travesseiro à noite e pode orar ao Senhor e dizer assim: Senhor, obrigado porque eu ainda estou vivo, apesar das circunstâncias. Obrigado porque eu ainda estou vivo, e por causa, mesmo com todas as minhas necessidades, eu sei que eu tenho paz com o Senhor. A minha consciência nada me acusa, porque o Teu Espírito Santo mostra para mim que eu tenho paz com o Senhor, não é? Quais as implicações dessa passagem? Vejam, agora vamos pegar na parte prática. Em primeiro lugar, Cristo nos socorre em nossas fraquezas. Abra lá 4, 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16, veja bem. Olha a primeira chamada aqui que o autor nos mostra para que nós possamos solucionar as nossas lutas no momento, as nossas ansiedades, dificuldades, medos que nós temos por causa das situações que nos impõem. Primeira coisa, ele diz assim: tendo, pois, ou seja, vocês têm Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, ou seja, não abandone a confissão que vocês fizeram. Qual é a confissão que nós fizemos? Eu sou de Cristo. Cristo é meu Senhor e Salvador. Eu confesso isso. Eu fui batizado em cima dessa confissão. A minha confissão é que eu sou de Cristo e Cristo é meu. Ele é meu Senhor, Ele é meu dono e meu Salvador. Essa é a minha confissão. Eu não vou abandonar isso. É isso que o autor fala aqui. Não abandone isso, conserve firmes essa confissão. Por quê? Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Você, quando você ora, que é o que ele vai falar no versículo, vamos ler o 16, vamos lá. Acheguemo-nos, portanto, ou seja, ele fala assim, já que Jesus Cristo é tudo isso aqui, achegue-se a Ele. Achegue-se, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, a maior arma, uma das maiores armas que nós temos contra a nossa ansiedade, contra os medos do dia de amanhã, contra as incertezas do futuro, contra os temores que nós temos, é a oração. Irmãos, o crente que não pratica a oração, ele é fraco, ele é indeciso, ele fica andando para lá e para cá, como criança que não sabe para onde vai. Ele precisa de praticar a oração. Não é pedir para o outro orar por ele, é ele orar.
É ele experimentar a graça de chegar junto ao trono de Deus e colocar diante de Deus: Senhor, eu estou com medo do dia de amanhã. Ser honesto. Por quê? Porque Jesus experimentou tudo o que você já experimentou, está experimentando e muito mais. Ele experimentou o afastamento de Deus. Quando ele tomou a forma de pecado, o Pai o desamparou lá na cruz e ele geme: Deus meu, por que me desamparaste? Não por causa dos seus pecados, porque ele não tinha nenhum, mas porque ele recebeu todos os nossos pecados na cruz. Consequentemente, a santidade do Deus triuno a unidade do Deus triuno foi rompida por um momento, quando ele foi feito maldição por nós na cruz. Então ele sabe o que é sofrer, e uma vez que ele sabe o que é sofrer, ele não vai se sentir perdido se você chegar nele e falar assim: Senhor, eu estou com medo, porque eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas de amanhã. Ele sabe o que é isso. Ele não vai ficar em dúvida quando você chegar nele e falar assim: Senhor, eu estou com medo de passar por aquela cirurgia, porque eu não sei se eu vou sair vivo ou não. Ele sabe o que é isso. Eu não sei se o meu casamento vai para frente, porque a situação está difícil. Ele sabe o que é isso. Por incrível que pareça, ele sabe todo o nosso sofrimento, por isso eu posso me achegar a ele. Então, primeira arma que o autor de Hebreus dá para os judeus convertidos ao cristianismo lutarem para não abandonar a sua fé: orem, busquem em oração, cheguem-se a ele, ao trono da graça, para receber, em primeiro lugar, receber socorro. Segundo lugar, mais uma vez a oração, só que agora capítulo 10, versículos 19 a 22, o autor diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, preste atenção agora os termos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, preste atenção no versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Se no capítulo 4 o autor de Hebreus manda chegar em oração a Deus para receber socorro, agora ele está falando: chegue-se a Deus para receber perdão. Se você está em pecado, você vai ter a sua consciência purificada pelo sangue de Jesus. Quando você chega veja o versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, ou seja, não esconda pecados. Mostre para ele: Senhor, dispa diante dele. Existe a palavra dispa? Tire a sua roupa diante dele. Mostre para ele a realidade: Senhor, eu pequei. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Senhor, eu pequei. Tem misericórdia de mim, Senhor. E ele te purifica com o sangue dele, a sua consciência volta a estar limpa. Consciência purificada com água pura. Seu corpo, aqui está falando de purificação de pecados. E vejam, irmãos, Jesus está mostrando que esse é o caminho. Enquanto Adão mostrou um outro caminho, quando ele pecou, o que ele fez? Ele fugiu de Deus. Jesus está falando assim: quando você pecar, você aproxime-se de Deus, porque eu paguei esse preço do seu pecado. Fique tranquilo, confesse o seu pecado e você será perdoado, porque o meu sangue é suficiente para perdoar todo o pecado. Não há pecado ou culpa que o sangue de Jesus não possa cobrir e perdoar. Então, se achegue a mim em oração para pedir socorro quando você estiver ansioso e com medo. Se achegue a mim quando você estiver em pecado, porque é lá que você vai encontrar perdão e graça. Não fuja de Deus quando pecar, pelo contrário, chegue-se a Deus, achegue-se a Ele. Terceiro, Cristo é o nosso alvo e modelo perfeito de perseverança, especialmente nas provações e tentações. Capítulo 12, o autor diz que Jesus, olha só, ele fala assim que a gente tem um monte de testemunhas a rodear-nos, versículo 1, né? Um monte de testemunhas a nos rodear. Quem são essas testemunhas? Todos aqueles que ele arrolou exaustivamente lá no capítulo 11, né? Muita gente de fé. Olha quanta testemunha você tem. Porém, a maior testemunha é Jesus. Como homem, Jesus sofreu também. Veja, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Quando nós estivermos desmaiando na nossa alma, por desânimo, por causa da situação difícil que nós estamos atravessando, olhe para Jesus. Ele está mostrando assim: Jesus sofreu muito mais que você. Ele levou a culpa do mundo inteiro nas costas, e Ele não abandonou o Senhor. Ele cumpriu. A Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz é a morte mais vergonhosa que alguém poderia morrer na sua época. Como o maior dos malfeitores, Ele morreu e não abandonou. Ele foi firme, Ele foi constante, Ele foi perseverante até a morte. Então olhem para Jesus, que nunca abandonou vocês, e não abandonem Ele também, apesar da sua luta. Então é isso que o autor olha. Primeiro, faça oração, tanto no momento para pedir socorro, ou nos momentos que você precisa de perdão por ter pecado. Não corra de Jesus, corra para Jesus, corra para o trono da graça de Jesus. Em terceiro lugar, ele fala assim: olhe para Jesus, imite Jesus, que nunca abandonou você, que nunca abandonou o propósito que Ele veio cumprir, ok? Em quarto lugar, Cristo é a nossa rocha inabalável. Capítulo 13, versículo 8, nós lemos acho que na última vez: Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo é uma rocha inabalável. Jesus Cristo é a nossa força, é a nossa rocha, nós podemos confiar nele, ele não muda, como homens mudam. Hoje tem gente que vai, ajuda você, empresta um dinheiro, dá a mão direita para você, te levanta, amanhã ele pede de volta, amanhã ele não tem mais para te dar. O homem falha, Jesus Cristo não, ele é imutável. E quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Ele é imutável. Jesus Cristo é a rocha. Nós podemos confiar nele o tempo todo. Quando o autor aponta a Jesus como a rocha, ele está querendo dizer assim: vocês têm pastores do passado que foram modelos, mas já morreram. Vocês têm pastores que estão presentes hoje com vocês, do seu lado, te ajudando, mas eles são falhos. Homens falham com você, homens decepcionam você, mas Jesus não vai te decepcionar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é uma rocha imutável, em quem você pode confiar. Quinto lugar e último, enquanto qualquer autoridade ou poder humanos não podem nos auxiliar em nossas lutas e fraquezas, e não nos dão acesso a elas, Cristo concede livre acesso a Ele, e é Ele que nos dá perfeito e constante socorro. Eu quero fazer uma comparação, para que você guarde no seu coração, como ele mencionou lá no capítulo 12, eu não vou abrir, mas nós estudamos. Se você quiser rever esse texto, já está gravado o nosso videozinho, da exposição do capítulo 12, quando nós falamos da comparação entre Sinai e Sião. Lembram-se do Monte Sinai? Ninguém podia chegar perto, até um animal se aproximasse do Monte Sinai, morreria. Sião é um monte onde Deus fala: eu estou com vocês, venham até mim, acheguem-se a mim. Vejam, Jesus está nos chamando: achegue-se a mim. Enquanto você não tem acesso ao presidente da república, você não tem acesso a um político que você pensa que pode resolver teu problema, talvez ele nem vai resolver. Você quer chegar num rei, você quer chegar numa pessoa de autoridade, e as pessoas, você não tem acesso. O Rei dos Reis chega para você e fala assim: vinde a mim, você que está cansado e carregado, eu vou te aliviar. O Rei dos Reis chega para mim, para você, e fala assim: achegue-se a mim, ao trono da graça. Aqui você vai encontrar perdão e graça, aqui você vai encontrar socorro. Achegue-se a mim, eu abri um novo e vivo caminho, não é isso que ele fala? Eu abri um novo e vivo caminho além do véu. Você pode adentrar ao Santo dos Santos, você pode se achegar. Enquanto no Velho Testamento ninguém se achegava no santo lugar,
Agora Jesus diz assim: entre, a casa é sua. Vem cá, senta aqui no meu colo, eu vou te afagar até o seu coração se aliviar, até o seu coração ficar tranquilo e dormir nos braços do Senhor. Assim Jesus fala para você e para mim: achegue-se a mim. Essa é a ideia do autor de Hebreus. O mundo nos dá sofrimento, nós não vamos ter sossego nesse mundo, e nós vamos até o último dia, até o último suspiro da nossa vida, nós vamos lutar muito, sermos perseguidos e tribulações diversas até o fim. Porém, nós temos alguém que dia após dia está do nosso lado, e ele fala: achegue-se a mim, eu sei o que você está passando, eu conheço o teu sofrimento, achegue-se a mim, não fuja de mim. E ainda que você estiver em pecado, vem cá, eu tenho um antídoto contra esse pecado, eu te perdoo, meu sangue é suficiente para perdoar o pecado que você cometeu, não fuja de mim, venha para cá, é aqui que você vai encontrar cura. Não fuja de Deus, ainda que esteja em pecado, pelo contrário, achegue-se a Ele arrependido, e você vai encontrar alívio e boa consciência diante de Deus. Ele vai purificar a tua consciência. E Cristo também nos capacita a vivermos pela fé. Eu vou correr. O que é a fé salvadora? A fé salvadora, como diz lá em Hebreus, capítulo 10, 37 a 39, Deus fala assim: se vocês, eu não vou tardar, aquele que diz, eu vou voltar logo, não vou tardar, não vou demorar para voltar, por isso o meu justo viverá pela fé, mas se retroceder, se voltar para trás, nele não se compraz a minha alma. E no capítulo 11 de Hebreus, ele vai ensinar o que é fé, exatamente o que ele começou a falar no capítulo 10, finzinho do capítulo 10, no capítulo 11 ele fala assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé vê o invisível. O que nós vemos? Nós vemos Cristo no seu trono, reinando soberanamente. Apesar de entrar governo, sair governo, apesar de entrar presidente, sair presidente, Cristo continua eternamente no seu trono. Nós vemos que lá Ele tem um mundo perfeito que nos espera. Nós vemos que Ele preparou um lugar para nós, lá com Ele, do seu ladinho. Nós vemos essas coisas que nos impulsionam a caminhar e não abandonar a Jesus e a sua igreja, todas essas coisas, né? Então, essa é a fé que depois no versículo 6 do capítulo 11 ele diz que essa fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Raciocínio ao contrário é que quem vive pela fé agrada a Deus. Então, veja bem, primeiro, a fé salvadora fixa nosso olhar naquele que voltará e nos dá uma esperança de um futuro glorioso nos céus. Ele nos dá essa esperança. O que Ele prometeu, Ele não vai falhar. Ele prometeu que prepararia lugar para nós, e nós temos esse lugar reservado nos céus. Primeira coisa é isso. Segunda coisa que a fé salvadora nos dá, ela faz com que Deus nos considere retos aos seus olhos. Ele diz assim: o meu justo viverá pela fé. Raciocina de ponta cabeça. Aquele que vive pela fé, Deus olha para ele como um justo. O que é justo? É uma pessoa reta, é uma pessoa que agrada a Deus, é uma pessoa que não tem dívida nenhuma para com Deus, é uma pessoa que Deus olha e fala assim: servo bom e fiel, sobre o pouco te coloquei. Fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Desculpa, muitas letras aqui na cabeça. Então, Ele olha para nós como justos, alguém que agrada a Deus. Versículo 6, ele diz isso: nós agradamos a Deus quando nós vivemos pela fé. Porquanto, versículo 6, né? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima, veja bem mais uma vez a palavra aproximar, né? Aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, se nós aproximamos de Deus pela fé, nós estamos glorificando a Ele, porque nós cremos que Ele existe, e isso dá glória a Ele. Ora, Deus existe, eu não converso. Quando eu oro, eu estou conversando com alguém que existe.
Ninguém é louco de ficar conversando com um amigo imaginário, né? Deus não é um amigo imaginário. Deus é uma pessoa, invisível, mas real. E pela fé eu me achego a Ele. Quando eu oro, eu estou dizendo: Deus, o Senhor existe. E eu confio em Ti, por isso eu vou pedir para o Senhor ajuda. É isso, irmãos, viver pela fé. E por último, a fé salvadora nos livra de retrocedermos diante do sofrimento. A fé verdadeira, genuína, não vai deixar a gente cair da fé, como muitos dizem por aí. Não existe cair da fé. Nós podemos ter fraquezas em alguns momentos, mas Ele vai nos socorrer em tempo oportuno, vai nos levantar de novo, vai pôr os nossos joelhos trôpegos de pé. Não é isso que diz também em Hebreus 12? Ele vai pôr nossos joelhos trôpegos de pé e fazer vereda direita para que nós possamos continuar caminhando. Ele vai te levantar. Ele vai me levantar. Isso é viver pela fé. Fechando, John MacArthur diz assim: diretamente para leitores judeus, essa é uma obra de contrastes, como eu disse, Velho Testamento contrastando com o Novo Testamento. Os judeus cristãos corriam o risco de cair novamente nos rituais da lei. Eles queriam voltar para o judaísmo. Assim, Hebreus exorta seus leitores a se lembrarem da provisão de Deus para um perfeito sacerdote e sacrifício em Cristo, a fim de libertar aqueles que permaneciam sob a lei. Eles achavam que voltando para a lei, para o judaísmo, eles estariam do mesmo pé de igualdade de fé com os cristãos. E o Hebreus diz: não! O judaísmo acabou com a vinda de Cristo, acabou o judaísmo, agora é Jesus, só Jesus. É isso que o autor de Hebreus está tentando mostrar para eles. Hebreus apresenta Cristo como o sacrifício perfeito contra os sacrifícios inapropriados dos judeus. Você encontra isso desde o capítulo 9 até o versículo 15. Cristo também é superior ao sumo sacerdote, profeta e rei, para todos os que precederam a Ele. Cristo não somente é o meu, o seu, o sumo sacerdote e rei e profeta da atualidade. Ele é também dos passados. Ele é profeta, sacerdote e rei de Abraão, de Moisés, de Adão, de todos os homens de fé do passado também. Ele é o único. Não é que aqueles sacerdotes lá estavam substituindo Jesus definitivamente. Não, eles estavam representando Jesus. Mas Jesus é o único sumo sacerdote, do primeiro homem que nasceu até o último que vai morrer nessa terra. Ele é o único sumo sacerdote, profeta e rei. Qual é a nossa resposta diante de um estudo como esse? Jesus: eu quero o Senhor. Eu não tenho outro para quem recorrer. Só Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem eu vou correr, Senhor? É Jesus e nada mais. Ou eu quero Deus através de Cristo, ou eu nunca vou ter Deus por nenhum outro caminho alternativo. Não existe. Tire isso da cabeça. É Jesus ou não é nada? Que Deus nos ajude a nos mantermos firmes na fé em Jesus Cristo. Esse é o alvo do autor de Hebreus, esse é o nosso alvo também. Oremos ao Senhor. Ó Deus, Pai, que essa fé seja renovada nessa manhã pela Tua palavra em nossos corações. Que o Senhor cada dia mais possa nos mostrar Cristo em nossos sermões, Cristo em nossos estudos da escola bíblica, Cristo em nossa leitura diária lá em casa, Cristo em tudo que nós estivermos estudando e vendo a respeito da fé, tudo que nós estivermos lendo e vendo também Cristo reinando nesse mundo, apesar de tanta coisa errada, mas vermos que Cristo está acima de tudo isso. Cristo está reinando, assentado na majestade, no trono de Deus nas alturas. Ajuda-nos a ver Cristo reinando sobre cada centímetro quadrado desse universo, porque tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Tudo vem de Ti, Senhor. Ajuda-nos a ver Jesus Cristo em tudo e a confiarmos em Ti para jamais abandonarmos a nossa fé no Senhor, para continuarmos confessando que Jesus Cristo é o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai.
Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.